Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. O castor é um dos animais mais conhecidos da natureza, principalmente no hemisfério norte. Ele aparece em várias lendas e até em histórias infantis. E realmente é um bicho com muitas curiosidades. E a partir de agora, nós vamos descobrir todas elas. O castor é o segundo maior roedor do mundo, ficando atrás apenas da capivara. Realmente podem ficar bem grandes, com um peso médio de 16 quilos. Existem registros de castores com 25 quilos e alguns recordistas pesando 40 quilos. É muita coisa. Geralmente as fêmeas são maiores que os machos. Isso é algo bem difícil de acontecer entre as espécies de mamíferos. É bem mais comum entre as aves, por exemplo, com as aves de rapina. Medem aproximadamente 30 centímetros de altura por 75 centímetros de comprimento. A cauda é achatada e bem diferente. Chega a 25 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. Muitas pessoas pensam que os castores transportam lama e terra para a construção dos seus abrigos na cauda. Mas isso é uma lenda. A cauda é usada para direcionamento durante o nado, como se fosse o leme de um barco. Também é usada quando os castores se apoiam no chão com as duas patas traseiras. Suas patas traseiras possuem uma membrana entre os dedos, chamada de membrana interdigital, parecida com os pés dos patos, por exemplo. Nas mãos, eles não possuem essa membrana. Seus dedos são cobertos por pelos escuros e são bem ágeis e desenvolvidos, permitindo que eles segurem galhos e outros objetos com habilidade. A visão dos castores é bem ruim, mas eles conseguem enxergar debaixo d'água quando mergulham. Isso porque eles possuem membranas transparentes que protegem os olhos. Elas são chamadas de membranas nictitantes. Funcionam como óculos de natação. Além desse mecanismo de proteção para os olhos, ao mergulhar, suas narinas e ouvidos se fecham, evitando a entrada de água. Os outros sentidos dos castores são bem desenvolvidos, como a audição, o olfato e o tato. Conseguem segurar muito bem a respiração durante os mergulhos. Podem ficar até 15 minutos submersos. São bastante conhecidos pelas construções que fazem nos rios que moram. Por isso, podemos considerar os castores os engenheiros civis ou os arquitetos da natureza. Fazem verdadeiras obras de arte nos rios que moram. Para construir a moradia, eles precisam de uma boa profundidade de água. Por isso, constroem diques com galhos, troncos e lama. Depois de um tempo, essa represa formada fica larga e profunda, possibilitando a construção do abrigo, que geralmente é feito durante a noite. O abrigo é confeccionado com troncos de diferentes diâmetros e lama. Ele fica com um formato arredondado, como se fosse uma cabana na água, e não é possível ver as entradas. Isso porque eles constroem uma ou duas entradas submersas. Os castores mergulham e acessam a entrada que leva até a parte seca dentro da construção. Lá, eles ficam bem protegidos dos predadores e do inverno rigoroso. O abrigo tem boa entrada de ar e protege os animais do frio, da chuva, do vento, da neve e dos predadores. Uma excelente moradia desse construtor da natureza. Durante os meses quentes, a primavera e o verão, os castores fazem uma reserva de alimento, guardando os vegetais que mais gostam para os meses frios. Nesse período, eles trabalham bastante. Além de armazenar alimento, os castores reformam os diques da represa e sua moradia.
colocam mais troncos e substituem os que estão podres. E um pouco antes da chegada do inverno, eles colocam mais lama por cima da construção. Assim, o abrigo ficará mais forte para aguentar o inverno, já que os castores ficarão alguns meses dentro desse abrigo até o frio passar. Podemos até pensar que a grande quantidade de árvores derrubadas pelos castores pode afetar o ecossistema da região. Mas não. O ambiente é bastante equilibrado e as plantas já estão adaptadas a esses cortes. E a quantidade de animais é controlada pelos predadores, como lobos, coiotes, ursos e pumas. Agora, quando introduzidos em determinadas regiões onde não são nativos, podem causar problemas. Isso aconteceu na região sul da Argentina, próximo da cidade de Ushuaia, local conhecido como Terra do Fogo. Eu conheci essa região e realmente os castores fizeram muitos estragos no ambiente local. No ano de 1946, o Ministério da Marinha da Argentina libertou 25 casais de castores americanos, com o intuito de utilizar suas peles na confecção de roupas. Mas os castores introduzidos ali se reproduziram bastante e em pouco tempo danificaram o ecossistema. Eles se espalharam e chegaram até regiões do Chile. Hoje, os dois países trabalham com projetos que visam a eliminação dos castores. Lembrando que a introdução de espécies em qualquer lugar é errada e sempre causa danos. Assim como todas as outras espécies de roedores, por exemplo a capivara, a paca, o rato, o esquilo, o ratão do banhado. Aliás, o ratão do banhado é um parente próximo dos castores. Todos eles possuem dentes incisivos enormes e bem fortes. Aqui atrás estão os dentes molares, como nós temos também, e os dentes incisivos na frente. Esses dentes são resistentes e afiados, crescem sempre. Por isso, os roedores precisam desgastá-los comendo alimentos mais duros. Esses dentes têm cor alaranjada, devido ao excesso de esmalte, que deixa eles bem resistentes. Estudos mostraram que um castor adulto consegue cortar uma árvore com 30 centímetros de espessura em apenas 15 minutos. Vivem em grupos familiares, que pode ter até 12 castores. Para marcar seu território, os castores usam uma mistura de lama e um líquido oleoso produzido em glândulas do seu corpo, localizadas perto do órgão genital. Essa mistura é espalhada por todos os castores do bando, ao redor de todo o território. Caso outro castor se aproxime, irá sentir odor e saberá que o território já tem dono. O líquido produzido pelas glândulas também serve para passar nos pelos, ajudando na impermeabilização, evitando que a água gelada chegue até o corpo do castor. Que animal interessante, não é verdade? Então não se esqueça, deixe seu like e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Para avisar todos os castores do grupo sobre a presença de algum predador, o castor bate a cauda achatada na água com bastante força. Ao ouvir o som, todos os castores mergulham rapidamente, ficando bastante tempo submersos. O som emitido pela batida da cauda na água é tão alto que pode ser ouvido por uma pessoa a 100 metros de distância. Diferentemente da maioria das espécies de mamíferos que não mantêm um único parceiro durante a vida, os castores são animais monogâmicos. Eles formam um casal e ficam juntos durante toda a vida. Caso um deles morra, o sobrevivente pode até conseguir um novo parceiro. A gestação da mamãe castor é de aproximadamente 3 meses e meio. Nascem entre 2 a 4 filhotes. Nas primeiras semanas são amamentados pela mãe e não saem da toca.
Depois passam a comer folhas que são levadas pelo pai. Ele tem um papel importante na vigilância da toca e na proteção dos filhotes. Sua pele densa e macia sempre foi apreciada pelas pessoas. No século XVII, os nativos americanos trocavam peles de castores com objetos e utensílios trazidos pelos europeus colonizadores. Durante muito tempo, as peles tiveram alto valor comercial. Em algumas regiões dos Estados Unidos, os castores quase se extinguiram devido à caça. Hoje, existem duas espécies diferentes de castores. O castor europeu, também chamado de castor euroasiático, e o castor americano. Existem algumas diferenças entre eles. O castor europeu possui o crânio menor e a cauda mais estreita. Os diques que eles constroem são mais simples e a toca fica localizada mais próxima da margem do rio. Já os castores americanos têm o crânio e a cauda maiores e constroem diques mais elaborados e tocas um pouco mais sofisticadas, localizadas no meio do rio. O castor europeu quase foi extinto no final do século XIX. Eles eram muito caçados. E a população europeia e asiática de castores chegou a apenas 1.200 animais. Depois de diversos trabalhos de reprodução em cativeiro e reintrodução na natureza, eles voltaram a povoar muitos países. Retornaram para a Espanha, Grã-Bretanha e toda a Escandinávia, chegando até algumas regiões da China e Mongólia. No século XIX, sobreviveram apenas 100 animais na França. Hoje são perto de 14.000. Na Alemanha, apenas 200 castores, e hoje são 25.000. Na Polônia, hoje em dia, existem 100.000 castores. Na Ásia, a população desses animais também aumentou bastante. No passado, eram classificadas diversas subespécies de castores europeus. Os taxonomistas se baseavam nas cores dos pelos e outras características externas dos animais para classificá-los. Mas hoje, com a tecnologia avançada e estudos de DNA, sabemos que existem apenas duas subespécies de castores europeus. O castor americano vive em partes dos Estados Unidos e do Canadá. No passado, eles eram vistos em algumas regiões do norte do México. Antigamente, eram classificadas 25 subespécies de castores americanos. Após pesquisas de DNA, foi verificado que se trata de uma única espécie, sem subespécies. Essas subespécies eram definidas por observações externas dos animais, como cor dos pelos e tamanho dos castores. No século XVII, milhares de castores americanos foram caçados pelos colonizadores e pelos nativos. Esses animais são essenciais para a manutenção e equilíbrio natural dos ecossistemas onde vivem. As represas formadas com a construção dos diques atraem muitas aves e outros animais e favorecem a abundância de peixes. Os primeiros fazendeiros que chegaram à América do Norte foram atraídos pelas terras mais planas e muito férteis, devido ao acúmulo de matéria orgânica próxima dos lagos dos castores. Hoje calcula-se que existem perto de 10 a 15 milhões de castores americanos. Mas no passado, antes da caça descontrolada, existiam entre 100 a 200 milhões. Mas pelo menos com esse número atual, eles não estão ameaçados de extinção. O castor é um dos símbolos do Canadá e de alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, Oregon e Nova York. É um animal bastante inteligente e muito resistente, podendo chegar até 20 anos de idade. E é isso aí! O castor é um animal muito interessante, cheio de curiosidades, não é verdade? Você sabia que existia o castor americano e o castor europeu?
Ah, não se esqueça, deixe seu like, divulgue o canal para todos os seus amigos, se inscreva também e ative o sininho. Fique de olho porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos bem legais, bem interessantes sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima!